Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a dúvida. Vou pegar aqui minha Bíblia e lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu vivi uma situação. E o meu vídeo hoje é baseado nesse episódio, nessa experiência, tá? Que eu tive dúvida sobre algo e quando aquilo finalizou, eu pude compreender. Deus me deu uma clareza de pensamento sobre como eu deveria ter agido. Porque a verdade é que eu só pedi o entendimento para Deus depois do que aconteceu. E a história é mais ou menos assim. Eu atendia minhas clientes em domicílio. E ora eu ia de carro, ora eu ia de ônibus. Não tinha problema, sabe? De pegar meu ônibus, enfiar minha estralinha lá dentro e atender as clientes meio que um pouco longe. Às vezes eu ia com meu carro, às vezes eu ia de ônibus. E um certo dia eu acordei com dúvida. E qual era a dúvida? Vou de carro ou não? Era essa a dúvida. E a minha cliente estava marcada para as 14 horas. Eu fiquei do período da manhã até mais ou menos 1 hora, que era mais ou menos o horário que eu ia sair, eu fiquei com essa dúvida. Então, aquilo meio que não saía da minha mente. Era como se perturbasse, assim, sabe? E eu me lembro que eu fui, a última vez, eu falei, vou fazer um xixizinho, né, antes de sair. Entrei no banheiro e pensei, vou de carro. E eu espero que eu não me arrependa. Gente, eu juro como se fosse hoje. Eu me lembro, na verdade, como se fosse hoje. E o que aconteceu chegando lá? Teve um episódio de enchente. Era período de chuvas. Eu coloquei o meu carro assim, tinha uma rua principal e uma paralela. Eu coloquei o meu carro nessa rua paralela, porém a principal alagou, virou mar aquela rua, gente. E a minha cliente morava num prédio alto, assim, e eu lá de cima do prédio eu vendo meu carro lá embaixo. Pela misericórdia de Deus, ele não saiu do lugar, porque alguns carros estavam saindo do lugar com o poder da água, né? E estavam batendo nos outros. E eu coloquei ele num lugar assim que não deu essa oportunidade assim da água subir e levar ele. Porém, entrou água nele. Entrou água na altura do banco. Eu abri o carro assim, tinha água assim, sabe, na altura do banco. E aí meu carro teve que ser guinchado. Gente, o que eu, depois de um tempo, eu tive de entendimento com essa situação que eu vivi? O sim é sim. O não é não. E a dúvida também é não. Então, aquele dia eu fiquei na dúvida. Então, eu não deveria ter ido de carro. Porque se vocês pararem para pensar, né? Eu parei para pensar, na verdade. Já era para eu ter pensado, hoje não é dia de ir de carro. Porque que acontece? Como foi que eu tive entendimento, assim, né? Como que eu tive esse entendimento depois? Todos os dias eu levantava de manhã, tomava café, tomava banho, me trocava, entrava no carro, saía. Acordava, tomava café, tomava banho, entrava no carro, saía. Quando eu acordei naquele dia com aquela dúvida, já era para eu pensar, hoje não é dia de carro. A dúvida estava na minha mente acerca do carro. Então a gente precisa, eu entendi como, né? Que naquele dia eu deveria ter entendido isso. Porque se a gente vive a nossa vida de uma forma automática até, né? A gente faz as nossas coisas, a gente pega ônibus, vai, volta. A gente tem que entender que tem aquele dia que a gente é avisado, mas a gente não dá muita vazão. A gente acha ainda que é coisa do acaso, né?
E quando eu tive, só depois que eu passei por aquela situação, meu carro teve que ser guinchado, eu tive que parar de trabalhar por um período, né? Eu vi que eu não deveria ter ido. Então o vídeo de hoje é sobre isso. E por que eu pensei nisso? Por que esse tema veio na minha mente? Por conta do episódio do pessoal do balão. Porque a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente recebe os sinais. E os meus vídeos aqui são sempre falando sobre sinais, né? Deus não está em silêncio, gente. A gente tem que prestar atenção porque Deus avisa. Deus avisa o tempo todo. Isso eu estou falando sobre coisas, sobre situações, sobre pessoas. Tem sempre aquela fagulha que você não se atenta. Você é avisado. Você não pode... O que acontece, gente? A gente não pode ignorar o que a gente sente, o que a gente pensa. Muitas vezes o pensamento não é o seu pensamento. Às vezes é ali aquele sexto sentido, o próprio Espírito Santo te avisando, te alertando, te dizendo, ó, presta mais atenção nisso aí, ó. Quando acontece alguma coisa que você... ou alguém fala algo de determinada forma que você sente de uma forma diferente. Não ignore os sinais. Porque a gente está vivendo muito no automático. E o que acontece? Eu percebo isso hoje com muita clareza, tá? Nós fomos levados como sociedade, tá, gente? Como povo mesmo. A gente foi levado numa linha de raciocínio, a gente foi levado por um raciocínio para achar que quando a gente tem certos pensamentos de tipo, sabe assim? A gente achar que é misticismo, a gente achar que é coisa da nossa cabeça, a gente acha tudo, menos que a gente tem que valorizar aquele sentimento ali. Nunca nós estamos enganados. Nunca, 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 nunca. Então assim, pessoal, se ensina ou não, tá? Vamos ler o capítulo de novo? Seja, porém, o vosso falar, se ensina ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Pensa junto comigo, vamos pensar junto. Fulano, vamos em tal lugar? Sim. Fulano, vamos em tal lugar? Não. Fulano, vamos em tal lugar? Não sei. Não sei já é não. Né? A dúvida é de procedência maligna. Entendeu, gente? Então aqui eu quero deixar o meu recado para vocês. Eu acordei naquele dia com aquela dúvida. Todos os dias. O ano tem 365 dias. 364 eu fiz sem dúvida. No 365 eu tive dúvida. Por que dúvida? De uma coisa que eu faço o ano inteirinho. Então naquele dia que você acordar com aquela dúvida, não faça. Não fale, não faça. E eu repito, isso serve para coisas, para situações e para pessoas. Tá? Não insista, não bata na tecla. Porque eu tenho que confiar na pessoa. Se você sente no fundo do teu coração que você não deve, não confie. Você tem que ser fiel ao que você sente. Porque você é um ser único, é um indivíduo. Deus fez você e jogou a forma fora. E Ele te deu todas as ferramentas. Deus está dentro de nós. Então, Ele nos capacita a ter entendimento, conhecimento, sensações. Jesus deixou o Espírito Santo e Ele deixou, não foi só para nos consolar. Quando a gente precisa de consolo, Ele deixou para orientar. A palavra orienta, a palavra guia. Outra coisa que eu queria falar antes que seja tarde, esses vídeos que eu estou fazendo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem nada, não é a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor Jesus, o poder dele na minha vida. E Jesus tem falado para mim já faz muito tempo. Faça os vídeos. Fale das experiências que você viveu. Não se trata de mim.
As pessoas têm mania de julgar, né? As pessoas gostam de abrir a boca e julgar as outras. E engraçado que você é julgado por quem não faz. Você está fazendo, você está sendo julgado. Quem te julga? Quem não faz. Eu estou aqui fazendo uma coisa que Deus me pediu para fazer. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido o significado desse vídeo, essa situação que eu vivi. Todos os dias eu acordava e eu ia trabalhar com ou sem o carro. Não importa se era com ou se era sem. A questão é que eu não tinha dúvida nunca naquele dia acerca daquele assunto. Eu não ficava na dúvida, acho que eu devo de carro, acho que eu devo de ônibus. Não, eu decidia logo. Hoje eu vou trabalhar de carro. Hoje eu vou trabalhar de ônibus. Naquele dia, esse assunto ficou na minha mente em formato de dúvida. Entendeu isso? É isso que eu quero falar. E a dúvida é não, porque a palavra diz em Mateus 5,37: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Entendeu, gente? Esse vídeo está sendo feito com muito amor, com muito carinho. E a gente se vê no próximo. Tchau.